Governo catarinense entrega quadras poliesportivas e asfaltamento de importante rodovia no sul do estado. Tecnologia a serviço da educação. Estudantes do Paraná terão ferramenta digital para ajudar na preparação ao Enem. South Summit Brasil 2025 promove duelo de inovação entre escolas e governo gaúcho lança programa de bolsa de estudos. Inflação interanual do Brasil chega a 5,48% em março. Índice foi puxado pelo preço dos alimentos. Bolsonaro é internado com fortes dores. Estado de saúde do ex-presidente é estável. China eleva tarifas sobre produtos dos Estados Unidos. Aumento será de 125%. E você vai ver também, do ensino à prática. Jovens do interior do Paraná criam soluções com tecnologia para resolver problemas da comunidade. Essas e outras notícias, a partir de agora, no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta sexta-feira, 11 de abril. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h02. O governador de Santa Catarina e a comitiva do programa SC Levada a Sério visitou a região da Amurel. O chefe do Executivo Estadual apresentou o balanço das ações e investimentos do Estado para os municípios da região. A prestação de contas aos 18 municípios ocorreu em Tubarão, no Sigma Park, que integra a rede catarinense de centros de inovação e reuniu prefeitos, vereadores, deputados e lideranças locais que acompanharam a apresentação detalhada dos investimentos, entregas e projetos do governo do estado em cada cidade da região. Eu sou municipalista por convicção, eu acho que tudo acontece no município. Então os prefeitos são o primeiro para-choque com a comunidade, eles sabem onde é que dói, onde é que aperta o sapato, enfim. E o resultado tem sido extraordinário. Tudo algo que a gente está em condições agora de poder dar um dinheirinho. Não é muito, mas a gente pode ajudar. A gente saneou o Estado, quando eu recebi o Estado a gente passava por dificuldades. 2,8 bilhões de furo, cheque especial furado. Agora a gente tem condições de voltar, prestar conta de tudo que nós fizemos, do Santa Catarina passado a limpo que a gente fez e poder ajudar os prefeitos, ser parceiro deles em alguma obra. A série de encontros regionais faz parte da estratégia do governo do estado de prestar contas à sociedade e fortalecer o planejamento conjunto com os municípios. Com o encontro com os prefeitos, as pastas do estado elencam com os gestores as prioridades municipais. Todos os municípios, independentemente de partido político a gente ganha eleição, depois enrola a bandeira e guarda no armário, no almoxarifado, né? A população quer resultado, quer que você faça a entrega. E é o que nós estamos fazendo. Então todos eles vão ser beneficiados por alguma coisa. O Estado vai ser parceiro em alguma obra no seu município, algum equipamento, alguma obra, enfim. Ainda na região da Amurel, 4 novas quadras poliesportivas foram entregues na quinta-feira. As inaugurações aconteceram durante o encontro da segunda edição do programa Santa Catarina Levado a Sério Prestando Contas, realizado em Tubarão. Das 4 novas quadras poliesportivas, 2 foram entregues em Tubarão, uma em Capivari de Baixo e outra em Braço do Norte. Os investimentos somados ultrapassam 14 milhões de reais. E não dá para a gente falar em qualidade de educação se a gente não falar da importância do esporte. E ter a estrutura de ginásios nas escolas é fundamental. Então a gente está muito feliz de ter o governador, esteve em 2 escolas, aproximando cada vez mais do magistério. Na região, outras 17 obras estão em andamento em escolas estaduais dos municípios da Amurel. Também está em execução uma importante obra de infraestrutura viária. Já com 62% dos serviços concluídos, dos 24 quilômetros de extensão da rodovia Ageu Medeiros, que liga Tubarão à Laguna, mais de 13 já foram asfaltados. A obra foi retomada no ano passado e a previsão é que seja finalizada até o fim de 2025. O projeto inclui pista de rolamento de 7 metros, ciclovia de 2,5 metros e acostamento. É o maior convênio que nós temos com os municípios, é o município de Tubarão e de Laguna, 84 milhões,
Rodovia é importante, já pagamos a metade, o governador determinou que até dezembro a gente finalize. A obra é uma antiga reivindicação da população por oferecer uma nova opção de acesso à cidade de Laguna sem depender da BR-101. Atualmente, a rodovia não é asfaltada e os moradores precisam enfrentar poeira e buracos. A estrada deve beneficiar tanto o escoamento da produção quanto o turismo regional, já que facilita o acesso ao Farol de Santa Marta. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná lançou oficialmente nesta quinta-feira o recurso estadual digital Enem Paraná. Com a nova ferramenta, os estudantes terão uma plataforma completa para auxiliar na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O novo recurso, testado desde o início de março pelos alunos do terceiro ano da Rede Estadual de Ensino no Paraná, foi lançado oficialmente no Colégio Estadual Paula Gomes, em Curitiba, nesta quinta-feira. O Enem Paraná tem como objetivo otimizar o ensino e a aprendizagem dos alunos, com foco na ampliação do ingresso de estudantes da rede pública no ensino superior. Esse aplicativo tem como objetivo de colocar mais estudantes da rede estadual do Paraná dentro das universidades públicas, em especial as estaduais e as federais, e que o estudante possa estudar em casa. Ele vai ter um cursinho de forma gratuita, que a gente sabe que isso é caro, custa muito caro no orçamento familiar, e ele vai ter isso tudo à disposição de forma gratuita, inclusive para ele poder acessar de forma offline também. Você sabe que no Brasil, aí, em torno de 16 a 20% dos estudantes do ensino público acessam o ensino superior. Dessa forma, a gente quer fazer um processo de indução para colocar mais estudantes da rede pública dentro das universidades, em especial as universidades públicas, que é o lugar da educação pública a ocupar. Com a ferramenta, os estudantes terão acesso a questionários, videoaulas, podcasts e simulados, que atendem a diferentes estilos de aprendizagem. Também poderão acessar os conteúdos cobrados no Enem e nos principais vestibulares. Além disso, gráficos permitem que o estudante acompanhe o próprio progresso e identifique pontos fortes e fracos no processo de aprendizagem. O aplicativo ainda oferece ferramentas de estudo personalizáveis conforme o ritmo e a disponibilidade de tempo do usuário. Nesse momento, para os alunos da terceira série do ensino médio, obviamente a gente pode estender também para os estudantes já da segunda e da primeira série do ensino médio, que já vai se preparando ao longo dos anos e assim ele vai chegando mais preparado para o ensino superior. E é importante dizer que essa plataforma ela vai ter videoaula com professores com uma didática diferente, vai ter também texto para ele estudar, exercícios simulados, vai ter questões de vestibulares e Enems anteriores para ele ir praticando e se familiarizando, em especial, as formas das questões que são cobradas nos Enems e vestibulares. A plataforma, desenvolvida pela Secretaria de Educação, já foi acessada por cerca de 105 mil alunos. Estudantes do terceiro ano do ensino médio já notaram um impacto positivo. Eu estou usando ela agora bastante, assim, antes eu tinha estudado assim um pouco para ver como que ela funcionava, assim, e estou usando bastante ela, assim, em várias matérias diferentes e está sendo bem legal, assim, que tem várias opções de como estudar, assim, fazer até um teste para a prova do Enem mesmo, então tá bem legal. Acho bem importante, assim, estudar bastante para conseguir o Enem, porque quanto maior a nota, melhor a recompensa, né, e sim, eu vou fazer esse ano o Enem, mesmo porque eu não ganhei nada, mas eu quero testar para ver quanto que é o nível de minha inteligência. Os estudantes podem acessar a plataforma de maneira online ou offline, por computador ou aplicativo no celular. Pelo computador, basta acessar o site enempr.com.br/Enem Paraná. Já por celular ou tablet, será necessário fazer o download do aplicativo. Foi conhecida a escola vencedora do Hackathon Business no South Summit Brasil. Além de ser um lugar de negócios, empreendedorismo e inovação, o South Summit Brasil 2025 também foi palco da final da 4ª edição do Hackathon Business, iniciativa da Secretaria da Educação com a definição da grande campeã. A equipe mais presença na escola, da Escola Estadual de Educação Básica Padre Antônio Sepp, de São Miguel das Missões, recebeu a maior nota do grupo de jurados e conquistou o primeiro lugar da competição entre as escolas da rede estadual.
estadual. A segunda colocada foi a Escola Netinho, da Escola Apeles de Porto Alegre. O Colégio Tiradentes de Caxias do Sul ficou com o terceiro lugar com a equipe Biolop. Após 3 dias de mentorias, oficinas e trabalhos criativos, cada equipe teve 3 minutos para defender os trabalhos diante da plateia. Os jurados puderam tirar dúvidas, avaliando critérios como inovação, impacto social e viabilidade. Também durante o Soul Summit, o governador Eduardo Leite lançou mais um investimento do Estado para a formação de profissionais. O RS Talentos vem ao encontro do crescimento do número de empregos e empresas no último ano no Rio Grande do Sul, o que necessita de um programa de capacitação. O lançamento do edital está previsto para o primeiro semestre deste ano e as aulas deverão começar no segundo semestre. Outro destaque foi o Banco de Talentos, uma ação que permite a concessão de bolsas de estímulo à inovação. O objetivo é atrair jovens talentos de todo o Brasil e do exterior. A iniciativa envolverá inscrições espontâneas via formulário online, que servirão de subsídio para futuras oportunidades de bolsas em nível superior em diferentes áreas do conhecimento. Então, o Estado, de um lado, criou um programa para a formação de professores, que é o Professor do Amanhã, que já está rodando bem, funcionando bem, para a formação de professores para atender as nossas redes de ensino, a educação básica, e nós agora avançamos também para um programa de formação nas engenharias e nas áreas que entendemos mais estratégicas para o Estado, possam contribuir, especialmente com esse ambiente de inovação que a gente deseja incrementar aqui no Rio Grande do Sul. Dados oficiais publicados nesta sexta-feira pelo IBGE mostram que a inflação interanual no Brasil atingiu 5,48% em março, com uma tendência de alta. O resultado mostra as dificuldades do presidente Lula para conter o aumento dos preços. O aumento mensal foi de 0,56%. O número é menor em relação aos 1,31% de fevereiro, porém o mais alto para março desde 2003 e acima da meta fixada pelo Banco Central. Em fevereiro, a inflação interanual ficou em 5,06%. De acordo com o IBGE, o maior impacto do último mês se deu ao aumento dos alimentos, com uma alta de 1,17%. Isso representa um desafio para o governo de Lula, que, segundo pesquisas recentes, viu a popularidade cair por causa dos aumentos em produtos básicos como ovos e café. Em março, o governo anunciou uma série de medidas destinadas a reduzir os preços, incluindo a eliminação de impostos de importação sobre produtos como a carne e o açúcar. No ano passado, o país foi afetado por vários eventos climáticos extremos, como uma seca histórica e enchentes, que comprometeram o setor agrícola e levaram à alta dos preços. No entanto, espera-se que a safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas bata um recorde de 327 milhões e 600 mil toneladas em 2025, o que pode ajudar a combater a inflação dos alimentos. Os especialistas e as instituições financeiras consultados na pesquisa Focus do Banco Central prevêem uma inflação de 5,65% em 2025. O Banco Central elevou a Selic diversas vezes desde setembro para tentar conter a alta dos preços. O presidente Lula sancionou nesta quinta-feira a Lei Orçamentária Anual para 2025, que prevê as receitas e fixa as despesas da União para este ano. O ato, publicado em edição extra do Diário Oficial da União, estabelece que o salário mínimo será de R$ 1.518, um aumento real de 2,5% em comparação com o valor que vigorou no ano passado. Mas a sanção veio com 2 vetos. Um deles vai impactar diretamente na área da inovação. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está por aqui. Tiago, boa noite, bem-vindo. O governo precisou fazer concessão? Estou chegando. Chega mais. Precisou, como sempre, quando se mexe em números, sempre tem que fazer concessões.
um valor deixar de fora, reduzir aqui, equalizar ali, né? E nesse caso, na verdade, isso teria que ter sido feito, André e audiência, lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ou seja, no Poder Legislativo. E aí, como isso não foi alterado lá, o presidente teve que vetar e aí veta tudo. Então, a área de tecnologia e inovação, como você falou, foi uma das mais prejudicadas. E é uma área essencial, energia limpa, que o Brasil vai deixar de, pelo menos nesse ano 2025, ter investimentos consideráveis. Pelo menos investimentos na parte do governo federal, investimentos públicos, né? Claro que a gente também sabe que a iniciativa privada investe bastante. Boa noite para você e para toda a nossa audiência qualificada da Pix TV. Boa noite. Vamos aos fatos, então? Vamos lá. Então vamos lá. Olha, muitos falam, depois da eleição a gente governa para todos, né? Mas a prática, como a gente vai ver aqui, esmiuçar os números é outra coisa. O orçamento da União revela o cenário real do Brasil. Um país que os presidentes se elegem com discursos de remover parcela da população da pobreza, de dar mais qualidade de vida à população, mas na verdade investe pouco em educação, remove recursos da área da pesquisa e inovação e aumenta o assistencialismo, valores quase empatados com a educação. Que o Bolsa Família é a marca do governo Lula, isso a gente já sabe. Mas fazer com que o programa, seja a única fonte de renda de milhares de pessoas é um problema sério a se enfrentar. No Brasil, Bolsa Família é considerado renda. Sim, as pessoas que estão no programa, que em tese não podem trabalhar, não são consideradas desempregadas. Aí essas pessoas elas somem das estatísticas e o governo que trabalha para os programas do interesse dele, ou seja, de olho lá nas eleições, não incentiva que essas pessoas saiam dos programas, com medo que elas, sabe o quê? Deixem de votar neles na próxima eleição. É aquela velha tática de governos populistas. Tem dúvida do que eu estou falando? Então vamos aos números aqui na nossa tela, para a gente ver e entender isso. Bom, primeiro, vamos ver como é que ficou essa conta, né? O orçamento geral vai ser de 5,9 trilhões, ou seja, quase 6 trilhões de reais. Isso vai impactar no salário mínimo, como a Andréa falou, que vai passar para R$ 1.518, e a meta do governo é o déficit zero, uma meta impossível, quase difícil. Ministro Haddad e o governo Lula vão ter que pedalar muito para que isso não aconteça. Agora, desses quase 6 trilhões, para onde vai essa grana, né? Que você deve estar perguntando em casa. Bom, boa parte vai para o Poder Executivo, né, que é quem executa as obras e distribui o fundo de participação dos municípios para as cidades, onde a gente mora, onde a gente vive, né? O Poder Executivo fica com boa parte dessa parcela, 2,2 trilhões de reais vai para os caixas da União. O Poder Judiciário, nós temos o Judiciário, um dos judiciários mais caros do mundo, fica com 59,9 bilhões de reais. E aí o Poder Legislativo, que é o Senado Federal, a Câmara Federal, Câmara dos Deputados, fica com 17,4 bilhões de reais. Desse recurso da União, dos 2,2 trilhões, como é que ele é dividido? A Previdência Social fica com 1,09 trilhão de reais para dividir entre os aposentados. A saúde fica com 234,4 bilhões. A educação, 175,4. O Bolsa Família vai distribuir 159 bilhões e meio de reais. E as emendas parlamentares, que é aquele dinheiro que os deputados passam para as prefeituras, para as entidades, ONGs, fica com 50,4 bilhões de reais. Aqui eu chamo a atenção. Vocês lembram que eu falei que a área de investimentos na área de tecnologia e inovação foram uma das áreas vetadas nesse projeto do orçamento para esse ano. Então, 2,9 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico sai fora, não vai ter dinheiro para isso. Assim como a educação e o Bolsa Família, outro dado, estão quase
não empatados, mas o valor é muito próximo. E se a gente quer que mais pessoas deixem a extrema pobreza ou não precisem de incentivo do Estado para viver, que elas consigam sair dessa condição, só há um caminho. Só há um caminho e você sabe qual é a educação. Então, num país em que nós temos o assistencialismo quase igual à educação, que futuro nós vamos ter? Esse é o retrato do Brasil nesse orçamento desse ano. E aí, outro impacto importante é deixarmos de fora quase 3 bilhões do incentivo à tecnologia e inovação. Os nossos jovens de hoje, do ensino médio, entrando aí na universidade, no ensino superior, estarão anos-luz atrás daqueles países que investem massivamente tanto na educação quanto na área de desenvolvimento em tecnologia e inovação. E aí foi vetado também 40,2 bilhões em despesas discricionárias, que são aquelas que não são obrigatórias, ligadas a rodovias e transporte. Aí outro gargalo, né, que a condição das nossas estradas Brasil afora é de péssima para cima. Prova disso é aquela ponte que caiu lá na divisa entre dois estados, na região norte do país. Bom, esse é o retrato do Brasil. É nos números que a gente entende e eles não mentem, eles estão aí para todo mundo ver. Situação complicada, inovação de fora, educação com recurso expressivo, é muito dinheiro, mas se a gente comparar com o que se investe no assistencialismo, e se a gente quer que essas pessoas saiam dessa condição, pelo menos isso é o que eu quero, né? Não sei se é isso que o presidente da República quer, não sei se é isso que os deputados, os senadores querem, a gente espera que seja isso, pelo menos nas campanhas eles falam. Mas na prática e nos números, para isso acontecer, não vai ser do dia para a noite, André. Verdade. Obrigada, viu, Tiago? Eu que agradeço, um excelente final de semana a todos. Curtam com moderação, com sabedoria. A gente volta a se ver lá na quarta-feira. É isso aí. Até lá. Bom fim de semana para você também. E o ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado a um hospital no Rio Grande do Norte com fortes dores na região abdominal. Bolsonaro, de 70 anos, passou mal na noite desta quinta e foi atendido com urgência em um hospital de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, onde se preparava para uma série de compromissos políticos. Nesta sexta, o ex-presidente foi transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, em Natal. Bolsonaro deu entrada na unidade por volta das 11h15 da manhã e, de acordo com o boletim, apresentou um quadro de distensão abdominal e dor. O ex-presidente recebeu antibióticos e medicamentos para regular o funcionamento do intestino. Segundo os médicos, se o tratamento não surtir efeito, pode ser necessária uma intervenção cirúrgica para liberar e reposicionar o intestino. Bolsonaro segue hospitalizado, realizando exames laboratoriais e de imagem complementares ao tratamento. O estado de saúde do ex-presidente é considerado estável. Nos últimos anos, Bolsonaro passou por diversas cirurgias e outras intervenções na região abdominal, resultado de uma facada sofrida em setembro de 2018 durante um evento de campanha eleitoral. E no boletim médico divulgado no final da tarde de hoje, os médicos que acompanham o ex-presidente afirmaram que Bolsonaro está estável e faz uso de sonda nasogástrica aberta. O presidente fez uma tomografia à tarde e o exame mostrou sinais de suboclusão intestinal, ou seja, uma obstrução parcial do intestino sem gravidade. No momento, não há indicação cirúrgica. Bolsonaro segue internado e sem previsão de alta. Agora intervalo e você vai ver a seguir. China eleva tarifas sobre produtos dos Estados Unidos em 125%, agravando o conflito comercial entre as duas potências. Invasão de campo e morte de torcedores em partida da Libertadores. Colo-Colo e Fortaleza têm jogo cancelado. E você vai ver também do ensino à prática. Jovens do interior do Paraná criam soluções com tecnologia para resolver problemas da comunidade. Nós voltamos em instantes. Atenção, a missão Preço Baixo do Comprão chegou com força total.
O objetivo? Entregar ofertas imperdíveis. O tempo? Apenas 72 horas. O local? O Comprão mais próximo. Fraldinha TC a vácuo, R$ 26,79 o quilo. Arroz branco Bondra, 5 quilos, R$ 15,99 no Clube K. Açúcar extra fino doce sugar, 5 quilos, R$ 16,99. Chocolate Nogbauer, 80 gramas, R$ 3,99. Bombom Lacta Favoritos, 250 gramas, R$ 11,39. Lava-roupas Omo, 2 quilos e 400, R$ 24,99. Melhor preço é no Comprão. Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta agora às 8h26. Vamos, a partir de agora, com alguns destaques internacionais. Pequim contra-atacou novamente na guerra tarifária criada pelo governo do presidente americano Donald Trump. Nesta sexta-feira, a China anunciou que vai aumentar as tarifas sobre os produtos dos Estados Unidos de 84% para 125%, aprofundando ainda mais o conflito comercial entre as duas maiores economias do mundo. A nova tarifa chinesa entra em vigor já neste sábado. A nova tarifa entrará em vigor já neste sábado e é uma represária às tarifas impostas ao país asiático, que somam 145%. Em nota, os chineses ressaltaram que, levando em consideração que neste nível de tarifas, os produtos americanos exportados para a China já não têm mais nenhuma chance de serem aceitos no mercado. Se Washington continuar aumentando as tarifas, a China vai ignorar. A incerteza gerada pelas políticas de Trump continua pressionando o dólar, que nesta sexta atingiu a menor cotação em mais de 3 anos em relação ao euro. As bolsas europeias operavam com tendências mistas após o anúncio de Pequim. Em Tóquio, o índice Nikkei encerrou a semana com uma queda de 2,95%. Donald Trump decidiu na quarta-feira pôr uma pausa de 90 dias nas tarifas que havia acabado de anunciar contra 60 parceiros comerciais, com exceção da China. Washington, no entanto, manteve tarifas globais mínimas de 10% e sobretaxas alfandegárias de 25% sobre o aço, o alumínio e os automóveis. No caso da China, as tarifas sobre as importações dos produtos do país asiático alcançaram 145%. O presidente chinês Xi Jinping fez um apelo à União Europeia por uma resistência conjunta, ao que chamou de intimidação. Elon Musk afirmou que a gestão do corte de gastos na administração Trump geraria uma economia de 150 bilhões de dólares, um valor bem abaixo das estimativas anteriores, que eram de 2 trilhões de dólares. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, recebeu em janeiro a missão do presidente Donald Trump de reduzir drasticamente os gastos federais nos Estados Unidos através do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, o chamado DOGE. Durante reunião na Casa Branca, Musk falou ao presidente que tinha o prazer de anunciar que previu uma economia de 150 bilhões de dólares no ano fiscal de 2026, graças à redução do desperdício e das fraudes. Musk, dono de companhias como Tesla e SpaceX, assegurou que os cortes vão refletir em melhores serviços para o povo americano. Elon Musk, cuja função na Casa Branca se encerra no próximo mês, é alvo de críticas porque o governo americano tem contratos importantes com as empresas dele. O DOGE também causou apreensão entre os críticos por ter acesso a dados confidenciais através do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Até setembro, vamos entender o que causa o autismo. A declaração foi feita pelo secretário da Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., durante uma reunião de gabinete presidida pelo presidente Donald Trump. A promessa é de um esforço global de pesquisa, mas especialistas consideram a meta surreal. O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., prometeu descobrir as causas do autismo até setembro.
Ele anunciou um esforço internacional de pesquisa envolvendo centenas de cientistas para investigar os fatores relacionados ao transtorno. Saberemos até setembro. Lançamos um enorme esforço de teste e pesquisa que envolverá centenas de cientistas de todo o mundo. Em setembro saberemos o que causou a epidemia de autismo. Seremos capazes de eliminar essas exposições. A declaração foi feita durante uma reunião de gabinete televisionada presidida pelo presidente Donald Trump. Especialistas alertam que a pesquisa é mal planejada e dificilmente terá resultados conclusivos em tão pouco tempo. O autismo é um transtorno complexo, estudado há décadas por agências como o Instituto Nacional de Saúde, que investe milhões de dólares por ano na área. A Autism Society of America considerou o plano prejudicial e enganoso e criticou a possível influência de teorias conspiratórias na iniciativa. Hora de chamar Vinícius Pacheco com os destaques do futebol. Noite de quinta-feira, lembrando, com goleada para brasileiros na Copa Sul-Americana. Já na Libertadores, o Internacional venceu, mas o São Paulo tropeçou em casa na competição continental. É isso, né, Vini? Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. Resultados positivos, mas também alguns pontos negativos na noite de ontem nessas competições continentais. Mas vamos começar falando primeiro de Libertadores, porque o Internacional ontem fez o trabalho de casa e ganhou por 3-0 jogando no Beira-Rio. E a gente confere agora os gols. Marcado pelo Alan Patrick, primeiro gol foi de pênalti, mandando ali no canto. Segundo gol, o Alan Patrick também converteu o pênalti, fazendo 2-0 para o Internacional. E o terceiro gol veio na troca de passes no contra-ataque do Internacional, que o Alan Patrick apenas empurrou para as redes, fazendo 3-0 para o Internacional. Já o São Paulo abriu um bom placar, 2-0 jogando no Morumbi e deixou empatar. A gente confere agora, quem fez o primeiro gol da partida foi o Ferreirinha, partindo ali para cima pela lateral, mandou sem chances para o goleiro. O segundo gol veio também pela lateral, cruzamento para a grande área e o Ferreirinha converteu, fazendo 2-0. E aí vem o Alianza de Lima, do Peru, fazendo a surpresa aí para os tricolores paulistas. O primeiro gol foi marcado pelo Eric Castilho e o segundo gol veio de Kevin Queredo, também nesse golaço aí de voleio, fazendo 2-2, o que de certa forma é um péssimo resultado para o São Paulo. Ontem também a gente teve uma situação complicada e muito difícil, e aí sim é ruim. 2 jovens torcedores morreram antes da partida entre Colo-Colo e Fortaleza pela Copa Libertadores. O jogo foi cancelado depois de uma invasão de torcedores no gramado. 2 pessoas morreram na noite de quinta-feira durante um tumulto em que um grupo de torcedores tentou invadir o Estádio Monumental de Santiago para assistir a partida contra o Fortaleza pela Copa Libertadores. Pouco antes do início da partida, cerca de 100 torcedores tentaram entrar no estádio, o que levou a polícia a intervir para conter o acesso. Durante as operações, ocorreu uma confusão que fez com que a cerca caísse, esmagando 2 pessoas que morreram. Apesar do incidente, a partida começou no horário marcado, mas foi interrompida aos 20 minutos do segundo tempo, com placar de 0-0, após uma invasão de campo. Quase 2 horas depois, a Conmebol anunciou que a partida estava cancelada por falta de garantias de segurança. A irmã de uma das vítimas, que tinha 18 anos, relatou que uma viatura policial causou a morte ao passar por cima da cerca que já havia caído sobre as pessoas. De acordo com a imprensa local, a segunda vítima era um menino de 13 anos. É uma situação complicada e o Colo-Colo informou por meio de nota que lamenta profundamente o falecimento de 2 de seus torcedores nas proximidades do estádio e enviou condolências às famílias, amigos e entes queridos. Em sinal de luto, o clube suspendeu as atividades no final de semana das equipes masculina, feminina e das categorias de base. Por meio de um comunicado divulgado no site oficial, o Fortaleza também lamentou a morte das 2 vítimas e informou que o departamento jurídico do clube está atuando de forma para que sejam aplicadas as penalidades previstas no regulamento da competição.
com o objetivo de que, de forma pedagógica, episódios como esse não se repitam. O pedido também foi reforçado pela CBF. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, e a Conmebol também se manifestaram pelo pesar do ocorrido. Mas, até o momento, a entidade sul-americana não informou quais as medidas serão tomadas. E lembrando, é claro, além de ser uma situação de ser resolvida pela Conmebol, o que vai ser feito com a partida, qual resultado vai se ficar, é um caso de polícia também. Normalmente, essas invasões de campo ocorrem de forma organizada. O que a polícia tem que saber aí é quem organizou isso e aí punir essas pessoas. Agora vamos falar de futebol, saindo da Libertadores e falando agora da Sul-Americana, porque os brasileiros ontem golearam. O Fluminense fez 5-0 jogando no Maracanã contra o San José da Bolívia. E a gente confere agora, porque ontem o Everaldo estava inspirado. Mandou esse chute, essa bomba na gaveta e depois, de voleio, fez 2-0 para o Fluminense. Kevin Serna aproveitou o rebote do goleiro e fez o terceiro para o Flusão. Depois, Germán Cano vai fazer 2 gols, o quarto e o quinto do tricolor carioca, ficando assim 5-0 para o Fluminense. Já o Atlético Mineiro, um placar parecido, 4-0. E a gente confere agora, porque o Rony abriu o placar para o Atlético Mineiro. Na sequência, Hulk fez o segundo de pênalti. Natanael fez o terceiro para o Galo. Aí você confere o gol do Natanael, aproveitando, recebendo. E depois, Gustavo Scarpa fez o quarto para o Atlético Mineiro, que venceu o Deportes Iquique do Chile. Ainda pela Sul-Americana, o Defensa e Justiça e Vitória, jogando lá na Argentina, ficou 0-0. São essas as informações das competições continentais. E só reforçando, a gente espera, né? A gente não sabe se de fato vai ficar ou não a vitória para o Fortaleza, pelo menos é o que diz a competição, mas o que a gente espera mesmo, além de se resolver a questão da partida, é punir de fato quem cometeu todo esse imbróglio, toda essa confusão que a gente já viu em outras situações, em outros estádios. Tem que ter a punição, não pode ficar por isso, porque senão vai ocorrer em outras partidas, ocorreu no Chile, pode acontecer no Brasil e entre outras partes do mundo. Verdade, concordo com você, Vini. Muito obrigada também. Até segunda, com mais emoções do esporte e mais brasileiro, né? Isso, a gente traz um pouco mais sobre a rodada do Brasileirão nesse final de semana. Tá certo, a gente aguarda. Bom fim de semana para você. E uma iniciativa voltada à formação técnica de jovens no interior do Paraná começa a mostrar resultados práticos. Em São Jerônimo da Serra, a 337 quilômetros de Curitiba, alunos da primeira turma do programa Talento Tech estão aplicando o que aprenderam em tecnologia para resolver problemas reais da comunidade e também dos próprios negócios da família. O curso é gratuito e voltado à capacitação na área da tecnologia da informação. 20 estudantes participam da primeira turma do Talento Tech, no município que tem pouco mais de 11 mil habitantes. Eles foram selecionados por edital e recebem bolsa mensal para se dedicar aos estudos em programação, inteligência artificial e desenvolvimento de sistemas. Teve um curso que a gente fez apenas aulas teóricas, teve outro que a gente usou o Portugal, outro que a gente usou o VS Code, outro o Project DX, a gente usou o Google Colab e várias ferramentas, assim, aprendendo um pouquinho de cada uma delas. No caso, quando eles chegaram, os nossos alunos de hoje chegaram até o projeto, eles vieram com um pouco de bagagem, digamos assim, porque a escola estadual, do qual eles já são vindos, oferece o ensino de programação, mesmo que básica. Então, o mínimo do mínimo eles tinham. E realmente eu gostei, porque eu achei uma área que está avançando e vai avançar cada vez mais, né? Porque é tecnologia e nunca acaba, só vai inovando, né? Eu achei bem interessante como que a gente pode usar isso no nosso dia a dia. As aulas têm duração de 10 meses, com carga horária de 800 horas. Nesta reta final, os alunos trabalham em projetos que integram os conhecimentos adquiridos para atender demandas reais da cidade ou das empresas locais. A gente tem uma loja de materiais de construção aqui na cidade. Não é um grande comércio, mas é algo que meu avô deu início e a gente já vem trabalhando lá há muitos anos, aumentando, fazendo
A gente está até construindo um outro ambiente já para a gente poder aumentar o nosso negócio. E é algo que vem passando de geração para geração. Então, meu avô trabalhou, minha mãe trabalha, o meu pai, meus tios, meus primos, e eu também estou lá agora. E eu enxergando nossas necessidades lá no nosso trabalho, tive a ideia de começar a lidar com algo do tipo, porque afinal está presente no meu dia a dia, a parte de vendas. E eu achei interessante eu ter essa habilidade e eu poder analisar as necessidades que tem no comércio local para poder fazer isso. Um dos projetos foi criado por Oséias, de 17 anos. Ele desenvolveu um sistema para automatizar pedidos na lanchonete da família. A ferramenta digitaliza o cardápio e envia o pedido diretamente para o celular do responsável, facilitando o atendimento ao cliente. Eu fiz uma programação em DEX e HTML, no programação do VS Code. Ela tem o intuito de mostrar a parte do cabeçalho, que é a lanchonete dos meus pais. Meus pais têm uma lanchonete há mais de 35 anos, desde 1990, e ela se chama Lanchonete USP. Ela apresenta um cardápio de lanches e bebidas. Aqui a gente consegue observar que tem a parte dos nomes dos lanches e os valores, tanto nas bebidas, os valores e seus nomes. Aí quando a pessoa adiciona a parte aqui do X-salada, exemplo, já vai aparecer aqui o valor e mais uma água, já sai com o valor total. O programa Talento Tech tem como objetivo qualificar jovens em municípios com baixos indicadores sociais e econômicos. Em São Jerônimo da Serra, o curso já abre novas possibilidades de emprego e empreendedorismo para os participantes. Esses alunos, caso sejam contratados, eles vão trabalhar no próprio município. Eles podem prestar serviço para uma empresa, por exemplo, para uma empresa lá de São Paulo, de Londrina, mas daqui, do município deles. Nada impede que eles possam ganhar o mundo, que eles possam ir para fora. Mas uma das intenções é que eles possam produzir recursos aqui dentro mesmo, com o conhecimento que eles adquiriram. O Talento Tech, eu abracei essa oportunidade e eu espero que os demais que venham, como já a gente está finalizando, que os demais consigam essa noção, esse prazer de estudar mais e cada vez mais está abrindo portas. E o Pix News desta sexta fica por aqui. A íntegra da edição e as reportagens você pode rever no nosso novo canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site pixtv.com.br. É só acessar. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix. Bom fim de semana. Aproveite com responsabilidade. Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.